Olá, estou aqui em Primavera do Leste, aqui. E a gente vai contar uma história muito interessante hoje da família Verdelho, né? A família italiana aqui que veio para Primavera do Leste lá em 1984, há muito tempo. E a gente tem um assunto interessante hoje que a gente vai estar falando como é que um produtor, né, veio para cá, com uma família veio para cá e plantando numa terra arenosa, que a gente está aqui praticamente parado aqui na caminhonete, deve ter 12% de argila. E a gente vai contar como é que essa família teve sucesso. Por isso eu estou aqui com o patriarca aqui, que sou Carlos Verdelho. Seja bem-vindo, seu Carlos. A gente está aqui desde 84 e estamos... Acertei, então. Acertou. E estamos lutando, mas é difícil, né? É difícil sobreviver aqui nesse areião. Aqui. Olha, eu, na verdade, eu não conheço um produtor que seja chorão, né? Que ele vai falar que tá fácil. Isso eu nunca vi, é igual casamento. Ah, tá fácil o casamento. Agora me conta o seguinte, o senhor veio da onde? De Cascavel. Cascavel? Cascavel. Ah, então Cascavel tem que me parar mesmo. É a cobra, né? Aí não tem jeito. Agora me fala, o senhor veio de lá, a família, o seu pai. Conta um pouquinho a história da sua família, que são italianos. Até tem uma cidade, que Verdelho, que o senhor já até visitou. Meu bisavô veio da Itália, né? E aí veio para o estado de São Paulo. Aí meu pai mudou para o Paraná. A gente nasceu por lá e aí a gente foi para Cascavel. Plantamos café no norte do Paraná. Depois fomos para Cascavel plantar soja. Comecei em 1973 a plantar soja para o meu pai. Aí ele faleceu em 84. Aí a gente vendeu a propriedadezinha, nós somos em 10 irmãos. E desses 10 irmãos, 7 comprou 1.000 hectares. Aqui? A gente comprou junto, 1.000 hectares. O senhor falou que a herança do senhor naquela época, para o senhor, no caso, foi o valor de um caminhão de adubo. É que um irmão, que já plantava soja, um pouquinho melhor de situação, comprou um caminhão de adubo de 40 toneladas. Na época com o dinheiro da herança, né? Que ajudou a gente a começar, né? Um pouquinho, né? E a gente teve que vir bem aqui no fundo, né? Porque as estradas aqui eram longe, era 100 e poucos quilômetros. Aí a gente fez umas pontes aí, nesses anos aí, para poder ficar mais perto, né? É que luta, né, seu Carlos? Agora me diz uma coisa, aí o senhor veio para cá, os 7 irmãos, e vieram os 7 para ajudar aqui, catar raiz, essas coisas todas, abrir isso aqui com o CBT, o 205 lá daquela época. Veio os 3 irmãos, que já eram meio sócios um do outro para trabalhar, né? Porque não tinha nada. E começamos a abrir em 3. Aí foi chegando os outros, né? Os outros sócios, né? Que eram 7 irmãos. E foi, um tocou, o outro arrendou, e assim a gente foi vivendo aí. Aí, na verdade, essa sociedade toda, os 3 irmãos que arrendaram dos outros e ficaram... Isso, arrendou do outro, compramos uns pedacinhos de terra mais fora ali depois, né? Na época ainda dava para comprar alguma coisa. Porque... Então daí, no final, vocês acabaram comprando mais 1.000 e poucos hectares, 1.200, 1.300 hectares. Comprei mais 1.300 hectares ao lado ali, e estamos lutando aí. O senhor veio para cá e comprou uma propriedade que era arenosa, que também o senhor não achava que era tão arenosa assim. O senhor, na verdade, infelizmente, mostraram para o senhor a parte boa, né? E aí não mostraram o fundo, não tinha nem como entrar para o fundo. Mas aí o desafio, o seu Carlos, de poder fazer produzir aqui e essa labuta foi muito sofrimento, né? Foi muito difícil. E na areia, o safrinha não vem. Aí demoramos muito para poder plantar, fazer safra verão, fazer um rodízio, né? Um negócio de plantar milho, depois soja. Esse aqui, por exemplo, é um milho verão. Né? Um milho verão, ele tá bonito. Aí começou a melhorar um pouco, foi aonde a gente teve chance de sair daqui. E nós estamos plantando um pedacinho melhor lá em Confresa. É um pedacinho bem melhor, né? Diga-se de passagem, melhor, né? Um pedacinho bem melhor, porque a terra lá não é arenosa. Não, lá tem terra de 70 de argila, né? Então, tem de 40, de 30, tem todo jeito, né? E isso que é interessante, né? Então, uma família, isso para você ver o que é a luta, né? O que é a vantagem que eu sempre falo assim, as pessoas acham, é só pegar um pedaço de terra, ir lá e trabalhar e vai ter sucesso. Não é. Na verdade, também tem muito aquela coisa do sangue, né? Do amor da terra. Se você for pensar, vim para cá, ficar 3 irmãos, plantando em 1.000 hectares, uma terra arenosa, começando a colher 35 sacas de soja por hectare, né? Sim. E que luta, né? Essa coisa toda. E para aprender também a fazer todo esse manejo, né?
E aí, para poder colher bem, que nem nessa última safra, agora o senhor colheu 62 de média de soja, aqui. Isso, aqui, né? aqui. Você vê, numa terra de 12% de... Tem uns pedacinhos um pouquinho melhor, de 25 e tal, mas em maioria da terra é 12, 14% de argila. O que é interessante, que o senhor começou nessa sociedade com os 3 irmãos, ficou, e daí vieram os filhos, né? E tem o Fábio e tem o Silvio. Silvio. É o Fábio e o Silvio, que agora vieram os peão barato. E agora o senhor começou a ganhar dinheiro, porque o senhor arrumou 2 funcionários bem baratinho. O senhor paga salário? Não, agora, que depois de 2013 para cá, eu separei meus 2 irmãos e passei a ser sócio dos meus 2 filhos. Falei, vamos daqui para frente. Como eu tenho filho, eu não podia dar 100% para eles, por causa das filhas, né? Eu falei, eu vou dar... Quantas filhas o senhor tem? Tem 2 filhas. E aí eu falei, O senhor teve tempo de fazer filha ainda. Interessante. Tá, mas eu tenho uma filha paulista, paulistana mesmo, de São Paulo, que eu morei 2 anos em São Paulo. Tenho um filho, Fábio Cascavel, e tenho o Silvio Primavera, e tenho uma menina de criação de primavera também, né? Ah, que bacana. 2013 eu fiz a sociedade, desmanchei a sociedade e associei com os filhos. Aí eu pude ajudar eles, porque na sociedade eu não podia ajudar eles, né? Que daí dava problema. E também, venhamos e convenhamos, aqui, né, numa propriedade que é sociedade, com uma terra mais arenosa, que você não consegue fazer safrinha, né? A segunda safra. Aí é lógico que o senhor viu uma oportunidade, no caso de Confresa, que é uma região do Xingu. A região que está desenvolvendo, e foi lá e hoje lá está plantando 7 mil hectares, né? Então isso realmente é um passo muito interessante, né? E o que é importante mostrar aqui, senhor Carlos, é que o senhor sofreu. Né? O senhor sofreu, mas o senhor persistiu. Né? E hoje, não pode se dizer que o senhor não teve sucesso. Porque o senhor teve sucesso, porque o senhor está aqui, o senhor está na agricultura. Quantos companheiros do senhor, da mesa de 84, 85, 82, que saíram da atividade? Saíram. Se sair, não volta mais. A gente teimou muito, a gente foi muito teimoso e foi... Graças a Deus veio a recompensa agora em 5 anos aí que a gente está fora, que veio um pouco de recompensa, graças a Deus nós melhoramos um pouco a situação. Mas vivemos muitos anos aqui, bastante difícil. A gente pegou, assim como o senhor, eu também peguei aquela fase de 2004 ali, aquela questão cambial, realmente foi muito difícil, muita gente quebrou, né, naquela época, porque eu lembro que quem plantava 1.000 hectares, né, que colhia 50 sacos de soja, estava devendo 50 sacos de soja. Né? Eu fiquei devendo muito dinheiro naquela época, porque a gente desvalorizou tanto a mercadoria nossa, que era o soja, que aí a gente ficou devendo bastante. Aí pra você resolver esse problema de dívida, a gente é honesto, né, tem que sempre tentar honrar pelo menos. E fomos longe, foi 15 anos lutando para poder sair daquele problema, porque a produção baixa. Na areia você não produz bem, os companheiros, tem uns parentes, tudo, que 3, 4 anos saíram do problema. E eu continuei sofrendo, porque eles produziram melhor, né, nas terras melhor, né? É natural, porque o senhor estava numa terra mais arenosa, que o senhor colhia, por exemplo, a média, vamos supor assim, depois dos últimos 10 anos, colhia ali em torno de 50 sacas. Isso. Né, na terra arenosa, enquanto que eles colhiam 65. Isso. Né? Então o senhor com um custo de 40... sobrava 10 sacos quando muito, só que para eles sobrava 25. Então é natural que eles, com 1/3 do tempo, né, eles conseguissem pagar as contas. Mas a vantagem é que o senhor persistiu. E agora o senhor teve a oportunidade de ir para a Confresa, para a região nova, e está aí agora desenvolvendo. Estou muito contente com a ida em Confresa, estou muito feliz mesmo. E lá tem produzido bem. Quanto que o senhor colheu de média lá esse ano? Esse ano lá a gente colheu 75 em média. 75 sacos de soja, que maravilha, né? Então é uma produção boa, né? Então, falar a verdade... Vai lá plantar milho também? Plantar milho também, nós plantamos todo o milho. E o milho, vocês têm colhido bem milho lá? Deu 129 ano passado, né? 129. Agora esse ano não sei, tá prometendo, né, para um 130. É que o ano passado, na verdade, é importante deixar todo mundo claro que 129 sacas ali em Confresa, no Xingu, pro ano passado, é uma boa média, porque a região leste do estado, ele tem uma tendência de cortar a chuva mais cedo, né? Então a gente sabe que lá é muito bom. Então esse ano, se o senhor colheu 129, quase 130 sacos, esse ano o senhor pode colher 150, 160, porque realmente esse ano está melhor, né? Está melhor, a lavoura está melhor. Vamos ver o que a gente vai colher, a gente não pode falar nunca quanto vai colher, mas a gente espera, pelo menos 140 sacos espera fechar.
Esse milho aqui, eu acho que ele vai dar uns 150, 160. Mas eu vou pedir licença pro senhor, que daí eu vou conversar agora com o seu filho, e é aquele que tá aí também ajudando, né, trabalhando, e vamos falar um pouquinho da parte técnica com ele, tá bom? Muito obrigado pro senhor, já foi um prazer enorme conhecê-lo, e o senhor é um orgulho aí para os produtores, porque o senhor sim é um produtor raiz. De ser o mais teimoso da região. Beleza, tô aqui de volta, conversei o primeiro bloco com o seu Carlos, contando a história interessante dessa família, da descendência italiana, né, que veio para cá. E o seu Carlos teve depois uma grande vantagem, que ele se uniu com a Dona Aparecida, que acho que veio ali do Ceará, com certeza é francesa, origem francesa, da minha avó também, que a minha avó também é dessa origem. E aqui eu tô com o filho aqui, né, do seu Carlos, que é o Fábio Carlos também, né? A gente está mostrando como é que é possível, né, um produtor, né, ter sucesso numa terra com 12, 13, 14, 15% de argila. Por exemplo, um milho como esse, que foi plantado, né, e ele vai colher provavelmente aí 150, 160 sacos, pelo que a gente está vendo aqui. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da produção. Aqui vocês não fazem, não fazem toda ela duas safras, e vocês não plantam também soja todo ano na mesma área. Vocês fazem, no caso, a rotação de cultura. Conta pra gente se esse é o segredo do manejo para poder ter boas produtividades. Estamos fazendo esse manejo já tem 3 anos de rotação de cultura. Começamos a plantar em separado. Fiz uma área de verão, pouco pequena, 100 e poucos hectares, para ver como é que saía. Graças a Deus foi bem. Ainda não foi aquela expectativa que a gente estava criando na época, o milho verão. No ano seguinte, com conversa com o pessoal da Brevante, da Corteva, aí em melhorar a adubação. Partimos daí. Adubação, melhoria, aumentando os pontos de N. Esse aqui, por exemplo, está com 160 160 pontos de N tem esse milho aí hoje. O que é importante, né, Fábio, é colocar para as pessoas que a cada ponto de N você considera um saco de milho. Então, teoricamente, se você colocou 160 pontos de nitrogênio, nesse milho você teria que colher 160, claro, se tudo for normal, né? Tem que ter, depende muito de cima. E agora também depende muito da coragem. Por exemplo, vamos supor, mas você pode colher 200? O exemplo que eu pergunto para você poderia colher 200 aqui? A terra, pelo que você estava falando, a terra tem fósforo, colocaram potássio, eu não sei quanto de potássio você coloca. Quanto colocou? 110 pontos de potássio. Então, agora para você sair do 160 ou vencer a barreira do 150 para ir para 200, pelo que eu tenho conversado, é claro que é diferente, estou falando de terra arenosa, então precisa ter cautela, você ir aumentando aos poucos, né? Mas veja, você é um exemplo, poxa, que colher 150, 160 sacos, né, numa terra arenosa é uma baita na produtividade. Eu falo que ainda estou querendo chegar lá, nessas melhorias, viu? Porque eu venho aumentando e venho dando resultado. Eu venho aumentando ano a ano e venho produzindo mais no verão. No safrinha ainda estou cauteloso. Você planta, numa parte da propriedade planta milho, na outra parte planta soja, né? A soja seu pai falou que tem colhido 62, né, colheu? Isso, e aí você, nessa área que plantou soja, você plantou milho safrinha também uma parte, não tudo? Plantei 80% dela, do soja, tá em safrinha hoje. Então, e o que você tem obtido, o que você espera nessas áreas? Com esse clima que nós tá chovendo bem, ainda tá úmido, o milho tá todo pendoado, e eu acredito que esse milho safrinha, pelo solo, acredito que em 110 sacas aí ele consegue entregar. Quantos pontos daí, no caso? Esse já baixou para 120. 120. Safrinha. Então, ou seja, também não tem como você esperar mais, porque também você não colocou mais. Se você tivesse uma bola de cristal, né, e você soubesse que o clima ia ser tão certinho nesse ano, você teria colocado mais nitrogênio? Em algumas áreas minhas, sim. Que tem um solo mais estruturado um pouco, aí já dava para ter feito. Aí, porque já ele ia entregar quase igual ao do verão. Mas aí, porque o ano passado cortou muito cedo a chuva. Então aí você fica com aquele... E se cortar? Eu vou investir, corta de novo. O ano passado eu tive milho que pendou na seca
e virou, acabou o ciclo sem água, sem nada. Aí também deu pouco. Deu 70 sacos. E esse milho aqui você plantou quando? O da primeira? Esse aqui plantei dia 26 de dezembro, eu comecei. Você não planta antes, o Tess estava me dizendo que ele não planta antes, porque senão você pode correr o risco de colher na chuva, né? E teria colhido na chuva. Teria colhido, tá chovendo ainda? Esse milho aqui você deve colher o quê? Quantos dias mais vai? Eu acho que esse aí vai uns 25 dias ainda, né? Pela umidade dele. E no caso do milho da segunda safra, que é aquele sobre a soja, quanto que você plantou ele? E esse já foi começado de final de janeiro. Final de janeiro. 27 de janeiro. Nós começamos safrinha. Não tem como conseguir antecipar um pouquinho mais, assim? O que acontece? Eu até antecipo, mas eu não consigo plantar precocinha soja. Por causa do solo. Aí eu tenho que plantar um 8.0, 8.1 de ciclo. Então não dá pra... Aí ela acaba chegando lá no finalzinho de janeiro. Ou seja, ser agricultor, gente, já é muito complicado. Agora, uma outra coisa, Fábio, que eu queria perguntar para você. Você faz alguma outra cobertura, você, tipo braquiária, esse tipo de coisa contribui? Já tentou fazer, colocar mais massa? Isso tem... Justamente, braquiária, rosiense. Rosiense a gente tem plantado, ela tem 6 anos, senhor, e tem dado resultado. Inclusive esse campo aqui, ó, da nossa esquerda, aqui há 3 anos atrás era braquiária. Eu tiro soja, onde eu não vou plantar safrinha, e semeio ela. Entendi. E ela vou colher ela no outro ano, em agosto do outro ano, e aí eu deixo aí, ela faz a rotação com ela, onde não era milho verão. Só que agora começou a dar certo o milho verão, eu diminuí as hectares dela. Entendi. É interessante para quem está nos assistindo, que né, para esse lado meu aqui, a gente está com milho, que ele vai ser colhido provavelmente daqui a 25 dias, que é onde a gente já tem, foi plantado no final de dezembro. Né? Aqui, desse outro lado, no lado do Fábio, a gente tem o milho, no caso já a segunda safra, na cobertura sobre a soja. Você estava me dizendo, por exemplo, nesse milho aqui que você plantou, né, se a gente vai colher 150, vamos supor, o que se espera, né, pode colher 160, né, então, uma baita no espiga, isso você pode ver aqui, todas elas são bonitas, o padrão, pesado e tal, o padrão, não ficamos escolhendo um outro espiga aqui para fazer propaganda, não. E você falou que o custo está em torno de 100 sacas, 100, 105 sacas, né? Tá. Então, ou seja, se você tivesse fechado todo o seu milho lá, 65, 70 reais, né, seria uma boa rentabilidade. Hoje a conta seria boa, seria melhor. Se sobrasse 40 sacos, 4 vezes 6, né, seria R$ 2.400 por hectare. Né? No caso, já é uma boa rentabilidade. Já é uma renda boa. Poxa, mas agora o milho, infelizmente, agora o milho caiu. Em queda e eu não travei tudo. Uhum. Eu travei um pouco do custo. Você travou um pouco, você travou a quanto? Consegui travar a 75, a 65. Ih, Jesus amado. Mas você não travou mais por quê, minha criança? Você estava esperando 100? Porque é o seguinte, cada ano é história. O ano passado, segurei e deu certo. Esse ano já deu ré. Ou seja, essa é a vida do produtor, né? Querendo ou não, pelo menos você fez, e principalmente na área de Confresa, pelo que o seu pai me falou, você também, vocês fecharam pelo menos todo o custo. Eu acho que essa questão muito importante, fechou o custo. Se você arriscar, não arrisca com o custo, né? Não, pelo menos ali você limpou, ali você deixou certo, o custo está travado. Então, aqui que ficou um pouco do custo ainda, por causa da coragem. Falando na propriedade em si, na propriedade dessa, vamos supor que se você tivesse essa propriedade só, você tem ela, né? E não tem lá Confresa, essa é a realidade. Você tem 1.000 hectares aqui numa área arenosa, com o conhecimento que você tem hoje. Você acha que é possível o produtor ter sucesso e viver bem plantando, colhendo numa área nos padrões de argila que tem essa? Sim, é possível, consegue. Por quê? É manejo, a gente tem que fazer manejo. Questão de rotação, material a ser plantado, por causa do solo arenoso. E lógico, depende muito do clima, mas dá resultado sim. Não que vai ganhar muito dinheiro, mas se sai. Agora, o que não dá é para fazer, o cara pegar uma área dessa e falar, vou plantar 100% de soja, depois vou tentar fazer, como diz a safrinha, é preciso estruturar o solo, é preciso ter um bom manejo, precisa fazer uma cobertura de solo, né? É preciso plantar, saber o ciclo certo, né? Como diz você também, o cultivar certo para cá. Né? Porque se chegar, já aconteceu gente aqui na região de chegar e eu vou plantar soja e plantar milho 100%. Não vai. Ou seja, aqui é um exemplo de oportunidade. A gente tem uma propriedade que ele escolhe, uma parte ele faz milho, né? Porque daí ele obtém altas produtividades e pode sim
é um desafio, mas ele ainda vai contar pra gente que ele vai comemorar quando ele colher 200 sacas por hectare, porque o ano que vem ele vai botar, em vez de 160 pontos de nitrogênio, vai colocar 170, 180, 190, até 200, vai aumentando gradativamente para ele tendo essa experiência e vai colher muito bem soja também e vai fazer a segunda safra. Então é isso. É isso mesmo. Estamos dessa forma aí, aumentando o gradativo para buscando esses resultados. Então, Fábio, obrigado. Opa, tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade de estar vocês. aqui em Primavera com vocês. A você que nos assiste, está aqui um modelo, um exemplo, mais uma história, mais um aconselhamento para você que tem a mesma coisa arenosa para você olhar com carinho. Um abraço, até o próximo programa. A 7ª temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural, Abramilho e a ProSoja Mato Grosso. Patrocínio: Senar Mato Grosso do Sul, Bayer, Ihara, Impasa e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac, Armazena Mais Agro. Apoio: Vence Tudo, Brevante Sementes e Calpar Calcário Agrícola.